Olá pessoal, mais um vídeo do História para Enem. Hoje vamos falar sobre o governo Collor, o governo que foi de 1990 a 1992. É importante lembrar, né, que o Collor ele vem, né, do histórico precedente do governo dele. Né? O Brasil estava sofrendo uma hiperinflação, né, no governo Sarney, e o Collor ele era uma oposição ao governo Sarney, principalmente com a política econômica do governo, como foi o caso, por exemplo, da moratória da dívida externa, que na visão do Collor, vocês mesmos podem ver os debates do Collor, Lula na internet. Vocês podem ver que o Collor era contra a política externa do Sarney, né, principalmente a questão da moratória da dívida externa, a política inflacionária e também a questão do fechamento da economia brasileira, né, que o governo Sarney procurou sempre proteger a indústria nacional em detrimento dos produtos importados. Ele também tinha um lema, né, de acabar com os marajás, que eram os funcionários públicos que recebiam muito dinheiro, e ele também tinha uma promessa de melhorar a vida dos descamisados, que na linguagem dele seria as pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza, que eram, se não me engano, 25 milhões ou 30 milhões de pessoas na época. E o segundo turno da eleição acabou ficando entre o Lula e o Collor, né? Houveram vários candidatos, o Brizola, né, o Mário Covas, mas o Lula e o Collor acabaram, foram os dois mais votados. Eles foram para o segundo turno. O Collor ele acabou ganhando com 35 milhões de votos. Então é importante lembrar, né, sobre a inflação no governo Sarney, que foi de 1.764%. O Sarney ele tentou de várias maneiras controlar a inflação, só que ele acabou sempre procurando fazer aquilo que já faziam antes, né, como o controle de preço, a questão da fixação do câmbio, do dólar, né, que tinha o dólar paralelo e o dólar black. Não, o dólar black era o dólar paralelo e tinha o dólar oficial. Então, o governo Sarney ele tinha essas questões econômicas, né, e ele procurou durante o seu governo, né, de 2 anos, uma política liberal, né, como foi o caso da abertura da economia, que eu vou comentar logo mais, e também reduziu a máquina pública. Ele demitiu muita gente, reduziu a quantidade de ministérios, deixou 12 ministérios apenas. Foi um contexto também do período pós-Guerra Fria, né? Então aqui a gente já começa a falar do mundo globalizado, né? Se não me engano, o Collor foi um dos precursores do Mercosul, né? Foi uma tentativa de imitar a União Europeia. Reformas do governo Collor. Primeiro foi o Plano Collor, né, que foi uma tentativa bem frustrada do governo de tentar conter a inflação, né? Essa é uma manchete da revista Veja, da semana do dia 15 de março de 90. Collor toma posse, baixa um confisco geral e deixa o país em estado de choque. Ele tentou confiscar a poupança, né? Tinha algumas regras lá de não sei quantos mil cruzeiros depositados, só que isso acabou impactando também as empresas, né? Que muitas empresas tinham conta poupança, que era uma forma de pagar os funcionários. Acabou que as empresas tiveram que demitir os funcionários porque não tinha como pagar as pessoas, né? Então isso acabou prejudicando muita gente. Então, além disso, né, tem uma abertura da economia. O Collor ele acabou abrindo a economia brasileira para outros países, como foi o caso, por exemplo, da lei da informática, que permitiu que houvesse importação de computadores, né, que era uma coisa que no governo Sarney não era permitido, porque o Sarney queria proteger a indústria nacional. E também tinha a questão e outras leis que também são do governo dele, né? O ECA, por exemplo, que substituiu, que na verdade garantiu leis, né, para a infância e adolescência, né, crianças e adolescentes, e é muito importante até hoje, né, na questão dos direitos das crianças. O Código de Defesa do Consumidor, que acabou
com consequência criando o PROCON, né, que existe até hoje, e principalmente a questão da abertura da economia para produtos importados foi importante no primeiro momento para gerar uma certa competitividade aqui no Brasil, né, e poder reduzir a inflação. Então, no primeiro ano do governo dele, a inflação ela deu uma segurada, né, mas em 91 e 92 ela voltou a subir. Isso acabou impactando negativamente a popularidade dele e até a relação dele com o Congresso, que acabou se afastando, né? Acabou não apoiando tanto ele nos seus projetos. Em maio de 92 houve uma denúncia do irmão do Collor, o Pedro Collor, que é conhecido como o caso PC Farias, que foi a questão de 60 milhões de dólares para a campanha presidencial. Segundo a denúncia do irmão dele, esses 60 milhões de dólares foram conseguidos de maneira ilegal e acabou que a CPMI foi instaurada no Congresso, né? Os partidos de oposição como o PT, PMDB e outros acabaram investigando e isso levou ao impeachment dele, né? O Collor tentou procurar apoio popular, né, pedindo para que as pessoas saíssem às ruas de verde e amarelo, só que as pessoas acabaram saindo às ruas para pedir o impeachment dele, principalmente devido à questão econômica, como foi a questão do confisco da poupança. O impeachment acabou passando na Câmara por 441 votos a 38 votos, mas ele tentou procurar renunciar para evitar que ele não perdesse o direito político, só que aí não deu certo, né? Ele foi julgado e perdeu os direitos. Como mostra essa manchete do jornal Estado de São Paulo, Collor renuncia, mas não consegue obstruir processos de impeachment, então ele renunciou no dia 29 de dezembro, o Itamar acabou tomando posse e hoje ele é senador pelo estado de Alagoas. É isso, pessoal, agradeço a todos que viram o vídeo, peço por gentileza que se inscrevam no canal e deem um like, assim vocês ajudam a divulgar o meu trabalho. Muito obrigado a todos que viram todo o vídeo.